Eles estão. Como foi para você quando você agora? Porque isso aconteceu agora. Agora. Aconteceu agora em setembro de 2023. Uhum. Ela morreu dia 16, acho que foi dia 26 de setembro, não foi? Dia Foi 14. Dia 14, foi muito próximo, infelizmente, da data, de uma nova data da sua filha. Mas 8 anos depois. Sim. Como é, pelo menos, você ver, eles estão indiciados, eles foram pronunciados, denunciados pelo quê? Por abandono de incapaz com resultado morte e com um agravante de ter sido em local ermo, né? Por um lado, assim, tem mais de uma forma de se ver isso, Beto. Por um lado, foi a primeira grande conquista que nós tivemos nessa luta que a gente está travando já há 8 anos, né? Então, assim, nós ficamos satisfeitos pela forma como a coisa foi conduzida e acolhida, né, pela Justiça, Ministério Público e o juiz, tá, que foram exemplares. Por outro lado, a gente se pergunta todos os dias por que isso não foi feito logo no início? Porque como a escola tem uma responsabilidade objetiva em cima disso, por que essa denúncia não foi oferecida antes? Por que a polícia não falou 8 anos atrás, já Exatamente. não apontou esse crime já sabemos. Exatamente, porque isso daí economiza muito sofrimento. Sim. E a gente vê que existem diversas famílias na mesma situação que a gente que passam por tudo isso, né? E muitas vezes até não tem um resultado positivo. Agora, logo em seguida, acontece essa questão de haver o arquivamento do inquérito. Então, assim, por um lado, morde e assopra, sabe? Sim. Por um lado, você tem uma conquista, por outro lado, você tem que pegar e agora voltar a correr para que a gente possa voltar a investigar, voltar a tentar oferecer novas coisas para que eles possam desarquivar o inquérito. Então, estamos nós de novo, ao invés de ser o Estado, fazendo papel de polícia, sem ter poder de polícia para isso. Que é esse abaixo-assinado que vocês fizeram, é para isso, para que voltem a investigar, desarquivem, reabram, Exato. Não sei a palavra que quiser, mas que volte a ter alguém olhando pelo caso dentro da polícia. Isso, já tem quase 60 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. Espero que depois da entrevista isso cresça ainda mais. O link para isso está no Instagram de vocês, né? Exato, está no Instagram da gente. No Instagram a gente está colocando, inclusive, atualizações do caso. Tem muita gente que está apoiando. Isso está nos dando, inclusive, um ânimo um pouco renovado para se trabalhar, porque é uma seara muito árida, muito sofrida. E, enfim, nós não vamos parar. Agora, a gente gostaria muito que a polícia colaborasse. O suspeito está onde? Sumiu. Vocês sabem onde está ele? Sim. A gente tem Ele não notícias. desapareceu? Não. Inicialmente desapareceu. Foi para longe. Aí, como nada aconteceu, né? Voltou para perto. Se sentiu confortável para voltar para perto. Sabe? E o que a gente pede? Nesses 8 anos, ele só deu 2 depoimentos. Só 2 depoimentos. A polícia não deu quebra de sigilo telefônico dele, não pediu o WhatsApp para ver. Nada. Nada. De mensagem não teve uma investigação técnica capacitada, não teve um interrogatório com técnica adequada. Não sabe? viram se o celular, tudo bem, vai ser ele ali onde ele regava, mas o celular estava ali mesmo. Nada. Não pegaram Hebe para dele para confirmar que ele estava na cidade, nada disso. Tudo o que eles solicitaram é superficial e volta inconclusivo. Tudo. Então, assim, eu não posso acreditar que o DHPP de São Paulo Qual é? não Se consiga... você pudesse escolher uma diligência, qual que você gostaria que tivesse sido feita? Agora, eu sei que é uma lista, mas assim, você difícil. só pode uma ou 2 ou 3. É difícil. Qual é a mais importante que você acha? Eu gostaria da prisão do suspeito com um interrogatório técnico, com uma pessoa capacitada para esse interrogatório. Porque não adianta aprender sem ter... Até porque para aprender precisa ter base, né? Não, a prisão, no caso, não seria a prisão acusando, você é um homicida, você está preso por isso. Ela é uma prisão que ela é feita para preservar o interrogatório, o inquérito. É isso.
colher elementos desta pessoa para preservação do inquérito. E com um interrogatório adequado, né, ela chega ao autor. No caso, é o nosso pedido desde 2016. Desde 2016. Hoje, eu acredito que perícias tecnológicas devem ser feitas. Nós, inclusive, pedimos, né, a perícia do Google. Foi muito difícil conseguir essa diligência, e ela retornou muito técnica. E o inquérito foi arquivado sem a devida análise desse retorno dessa perícia. Então, existe ali alguns números, alguns retornos de pessoas que estavam no local, né? E isso tem que ter aprofundamento. Não pode encerrar o interrogatório, fazer um telefonema para quem era? Fulano de tal. Então tá bom. E você encerrar um caso de 8 anos investigado como homicídio, né? Inclusive nos próprios ofícios que são encaminhados pelo próprio DHPP, sempre vai homicídio, porque antes vinha sempre os ofícios como morte suspeita, né? Então, se trata de um homicídio e não se dá a devida importância, não se corre atrás, não se aprofunda as investigações. Inclusive, não se sabe se aconteceram crimes semelhantes nos locais onde o suspeito esteve. Quero crer que, já que existem indícios de que ele estava, de que ele tem um modus operandi, né? Não são só 2 fatos isolados que ocorreram, né? Muito provavelmente deve ter outras ocorrências, e a gente está falando de um assassino solto por aí. Antes ou depois. Exato. Com certeza. Que alguém matou a Vitória. Matou, e essa pessoa está livre. Exato. Não se diz que ela não possa fazer de novo, né? Veja bem, tanto que, com relação aos próprios réus hoje, eles continuaram exercendo as funções normalmente na escola. Eles trabalham ainda na escola? Na mesma escola? Até onde nós estamos informados, sim. Eles podem pegar quanto tempo de cadeia? Olha, isso daí seria nosso advogado para responder. Para saber, porque às vezes também são penas tão... Mas isso já... Não, é uma pena grave. É uma pena mais grave do que o homicídio culposo. Então, tá. Te dá esse novo começo dessas pessoas indiciadas de fato agora, que vão a júri não, né, mas vão a julgamento, isso te dá mais energia para conseguir chegar? Isso te dá um calento? Como que é, depois de 8 anos, usando o nome da sua filha, é uma vitória de alguma maneira? Sim. É aquela velha história, Beto. A gente começou uma luta, não é para desistir no meio, a gente vai até o final. Ela não é agradável, longe disso, ela é bem sofrida, mas ter uma conquista, vamos colocar dessa forma, dá sim um impulso para a gente pegar e continuar. É dolorido. Aliás, eu peço para que as pessoas que estão assistindo aqui, que saibam a respeito disso, se coloquem no meu lugar como pai. Não é nem um pouco agradável esse tipo de situação, ela é sofrida, ela é dolorosa, ela é um trauma de vida, mas eu gostaria que elas se colocassem no meu lugar e trouxessem qualquer tipo de informação que possa nos ajudar. Porque não é possível que alguém não saiba o que aconteceu naquela fazenda. O quanto eu sempre digo o seguinte, que o crime ele tem várias vítimas. Você tem a vítima, sua filha, a vítima morta, mas você tem as vítimas vivas. Uhum. O quanto você morreu com tudo isso? Muito. Música sempre foi uma área em que a gente se relacionava muito, eu e minha filha, né? Eu fiquei quase 1 ano sem ouvir música. Alguma coisa morreu dentro de mim. Eu mudei por dentro, mudei no trato com as pessoas, mudei na minha aproximação com quem quer que seja. Sou uma pessoa menos crente,
da natureza humana. E tudo isso me entristece demais, porque, em verdade, assim, como eu sou engenheiro, né, e eu costumo muitas vezes racionalizar determinadas Você é bem coisas. matemático, né? Mas a vida não dá. Às vezes 1 mais 1 dá 12. Não dá, não dá. Então, assim, eu procuro enxergar as coisas, tentar ver caminhos que possam ser menos duros, mas isso me mudou muito como pessoa. Me mudou demais. E, assim, em determinados pontos, de uma forma muito triste. Você teve depressão? Eu tenho depressão. Você não tinha antes, você passou a ter. Eu levemente, mas assim, eu passei a ter de forma profunda. Isso foi uma coisa mais... Sim, eu sou medicado, inclusive, para tratamento de depressão e não posso ficar sem meus medicamentos de jeito nenhum. E com a sua filha mais nova, com a irmã da Vitória? Porque muitas vezes quando um pai perde um filho, ele às vezes não consegue ver a dor do outro filho, que é o irmão ou a irmã, e também o filho perde o irmão que morreu e também o pai e a mãe. Porque ele fica sem, muitas vezes, como que é com a sua outra filha? Olha, Como é Beto, pra ela, e como é para ela ter perdido a Vitória? Então, eu procuro estar próximo tanto quanto eu consigo, né? Mas essa é uma situação que a gente não controla. Ela teve problemas muito sérios de início. Ela ficou, posso dizer, meio robótica de início, irreconhecível. Até hoje isso é um problema. Hoje ela faz terapia para poder tratar isso. A escola nunca procurou, inclusive, nesse sentido, para dar suporte. Ela estudava na escola? Estudava na escola, eu a tirei de lá. Lógico, imagino. E agora acontece com todos, né? Intimamente, assim, internamente, alguma coisa morre. Ela tinha uma ligação muito forte com a Vitória também, porque elas tinham quase 7 anos de diferença de idade. Então a Vitória cuidava muito dela no dia a dia. Era a irmã mais velha. Era. Mesmo. A irmã mais velha é praticamente uma mãezinha, né? Porque de fato, como existia uma certa diferença, né? E a gente notou muito na ausência da Vitória como isso daí impactou a menina. Então, assim, é uma coisa muito triste que tudo isso aconteça, porque ceifou uma vida de uma pessoa maravilhosa que queria ser chefe de cozinha. Hoje em dia, provavelmente já estaria nessa posição. Eu ia te perguntar, quem seria a Vitória hoje? Ela ia ser uma chefe de cozinha. Ela tinha inspiração, ela começou a cozinhar com a madrasta. Ela tinha inspiração de fazer coisas na cozinha, porque ela aprendeu isso. Eu achava maravilhoso, porque eu não faço nada na cozinha, né? Então, essas lembranças dela são lembranças felizes, né? E também mudou a vida da minha filha mais nova, de uma forma que eu acho irrecuperável. Pode ser que existam formas de se colocar um curativo em cima e tudo, mas a cicatriz vai ficar para sempre. E ela reabre, não é difícil reabrir, né? Quando você vê uma amiga dela, uma prima que poderia ser ela hoje na idade, deve ser difícil. É muito difícil ver os meus amigos, né, tendo as filhas se formando, formando famílias. Vitória estaria com 25 anos hoje. Né? Então seria uma mulher provavelmente muito bonita. Uma jovem mulher. E eu estou vendo meus amigos formando filhas, alguns já... Sendo avós? Ainda não, porque 25 anos é muito nova também para ter filho. Mas assim, se encaminhando para o casamento e tudo, e assim, seria o caminho natural dela também. E eu não estou tendo isso, né? Não tive os 18 anos para ela aprender a dirigir, não tive a questão do caminho de faculdade. Eu estudava muito com ela, né? Ela não era muito boa de matemática, então a gente fazia muitas tarefas juntos, né? E assim, eu tive tudo isso daí arrancado da minha vida, de uma hora para outra. Se você pudesse encontrar a Vitória, o que você diria para ela?
Não vá para essa excursão. Não, mas assim, hoje, se ela chegasse depois de tudo que aconteceu, o que você pudesse ver, o que você queria fazer? O que você mais sente saudade? O que eu mais sinto saudade do abraço dela. Ela... Pai, vamos... Assim, de vez em quando tinha momentos como... Pai, essa casa tá muito silenciosa, vamos botar música no volume máximo. E saía dançando pela casa. Outras horas, pai, esse filme é maravilhoso, eu queria assistir com você. E aí ela sentava no sofá e me abraçava. Então essas coisas elas fazem muita falta, porque isso sim é que dá energia para a gente viver no dia a dia. É aquele último abraço não dado, mas que eu desejo que um dia vocês se abracem. Isso vai acontecer. Com certeza. E que vocês tenham essa força muito de conseguir chegar e conseguir saber quem é que fez tudo e até de repente saber como foi tudo. Eu acho que isso é um fechamento importante. Eu agradeço e peço para que todas as pessoas que estejam assistindo a gente aqui possam fazer a gentileza de assinar o nosso abaixo-assinado para pressionar as autoridades. Eu tenho compartilhado no meu Instagram também. Eu percebi, eu vi isso e agradeço demais. E também que elas participem, né, da nossa luta nas redes sociais e nos ajudem, porque a nossa luta é uma luta de muita gente. É uma luta que ela está sendo repetida todos os dias por diversas famílias aqui. Desejo de verdade que em breve, muito em breve, a gente sente aqui novamente, você me conte como foi descobrir o que aconteceu com a sua filha e o respirar depois de um julgamento, para que seja o fechamento do caixão da vitória, para que ela possa descansar em paz e vocês também terem só saudade, não mais tanta luta. Se Deus quiser, eu agradeço de demais. Verdade, desejo de verdade que muito em breve. Obrigado, Cristiane, também. Beto. Muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam que eu tivesse perguntado, ou algo que vocês queiram falar sobre o caso? Acho que foi perfeito. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E até breve, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado. Obrigada.